Super-Homem versus Apocalipse, A Revanche, foi publicado aqui entre maio e junho de 1995. E essa é uma minissérie muito bacana que eu releio várias vezes. Ela tem uma história, tipo, simples e divertida, né? Ela vai mostrar o confronto, depois que o Super-Homem voltou da morte, o novo confronto dele com o Apocalipse. E aí, como que esse monstro surgiu, coisas assim. Ela é desenhada, escrita e desenhada pelo John Douglas, né? Que foi o principal lá, responsável pela morte do Super-Homem. E tem os desenhos dele que eu também gosto bastante aqui. E naquela época eu acho que Morte do Super-Homem vendeu muito, né? A Abril conseguiu bancar essa capa cromada aqui, né? Uma coisa super rara, né? Hoje em dia eu acho que quase não tem, nos anos 90 era um pouco mais de moda, mas aqui no Brasil eu não lembro de ter visto alguma outra revista com uma capa metalizada desse jeito, assim. É bem legal, só o primeiro número é assim, mas muito, muito bacana. Todas as capas dessa minissérie elas são duplas, elas não formam um mesmo desenho, mas elas são sempre a visão do Super-Homem ou do Apocalipse de um lado e o reverso, né? Aqui começa com o Monstrão e o Super-Homem. Aqui é o Super-Homem dando soco, depois a visão do Super-Homem olhando o Apocalipse aqui. E a história começa assim com o Super-Homem traumatizado lá, acordando num pesadelo que ele como criança, né, que é como ele se sentia praticamente com esse monstro aqui, de tão forte que ele era tal, e matou o Super-Homem, então ele tem esse trauma, ele conversa assim com a esposa, pô, é preciso ir atrás do corpo do Apocalipse e resolver de onde ele veio, tal, tirar esse peso aqui e tal. E nisso vai ter vai mostrar o que aconteceu aqui com o corpo do Apocalipse, que durante os eventos da morte e retorno do Super-Homem, o Cyborg lá, o Super-Homem Cyborg, mandou o corpo para o espaço, porque na verdade ele usou para esconder uma cópia da mente dele junto com o Monstrão. E esse Monstrão ele é descoberto por um cargueiro de Apocalipse que acha que era uma carga preciosa, quando descobre que era um monstro já era tarde demais. Ele desperta, mata todo mundo e aí essa nave vai automaticamente pousar em Apocalipse. E eles acham que tinha dado algum problema, deixam entrar e o monstrão começa a detonar tudo tal. Até o Darkseid vai ter que fazer uma intervenção pessoal. Aqui no meio, o Cyborg lá da Morte e Retorno do Super-Homem, ele sai aqui de um microcomputador que estava escondido no monstro, usa os trajes lá de Apocalipse para reconstruir o corpo dele e vai lá tá junto, tentando também dominar o planeta, né? Ele tá usando o Apocalipse como ferramenta. E aqui o cara começa a destruir uma parte inteira assim de Apocalipse, até que o Darkseid resolve ir lá e disparar os feixes ômega dele e tal, a queima-roupa, achando que tinha derrotado o Apocalipse. Ah não, o monstrão vai lá, desperta e quase mata o Darkseid, né? Aí aquele ajudante lá do Darkseid pede ajuda pra Terra tal, tá lá o QG da Liga, aquela Liga que tinha máxima e tal. O Super-Homem vê a transmissão e vai lá correndo tal. Ele fala que eu já consigo viajar sozinho no espaço tal, porque tem uma coisa que eles deixam implicado nessa minissérie, acho que outras revistas também, depois do Retorno do Super-Homem, é que ele volta mais forte, né, da morte, meio Goku, assim, meio Super Saiyajin, assim, quando tá morto ou quase morrendo, ele volta mais forte, tal, porque eu acho que bombardeou um monte de radiação solar, tal, para ele voltar à vida e ele fica mais poderoso do que estava antes, tal, que, comparado com aquele downgrade, né, que foi o Super-Homem do Burnie depois de crise e tal. E aqui é ele acaba tendo que enfrentar tanto o Cyborg quanto o Apocalipse, né? E aí eles abrem lá um tubo de transporte lá e mandam um monstrão lá para um outro planeta tal. O Super-Homem vai correndo atrás lá tal, só que não consegue
alcançar, né? Daí aqui no final ele fica, porra, mas será que eu não alcancei por medo, tal? Eu hesitei assim por metade de um segundo, coisas do tipo assim. Aí a segunda edição vai mostrar como fica, né, essa situação em Apocalipse. Ele vai... Isso aqui em formato americano ficou bem legal, os desenhos do Jungers e tal. Eles vão enfrentar aqui o Cyborg e tal. O Super-Homem vai descobrir o Darkseid quase morrendo. Você fala, pô, não posso deixar ele morrer e tal, porque, enfim, eu sou o Super-Homem. E deixa a caixa materna que ele tinha ganhado lá do Oberon para ficar curando os ferimentos do Darkseid e tal. Depois o Tempus reaparece e tal. O Tempus está lá meio ajuda ou não ajuda, porque agora ele faz parte dos Homens Lineares, não poderia interferir, é como se fosse o Vigia, né, do universo Marvel. Mas fala, não, pensando bem, vou te ajudar. Daí ele toca lá o Super-Homem e vai mostrar de onde veio o Apocalipse. E ele veio de Krypton, né? Mostra que, tipo, milhões de anos no passado, tinha um cientista que pegava um bebezinho e soltava lá num ambiente super inóspito de Krypton, cheio de monstros também muito fortes e tal. E aí esse bebê era trucidado, e cada vez que era trucidado eles iam lá e recolhia qualquer amostra genética que tinha sobrado até... o bebezinho vira um bebê monstro tal, vai soltando no ambiente, morre, pega de novo o que sobrou e vai fazendo uma mega evolução. Até que vira a forma final do Apocalipse, que não morre, né? Os caras falam, legal, conseguimos tal. Só que daí o Apocalipse vai lá e mata todos os cientistas, né? Que ele vai lembrar ele vai ter na memória genética dele todas aquelas mortes que eles causaram. E também vai ser por isso que o Apocalipse fica tão puto com o Super-Homem, né? Porque ele faz essa associação com Krypton e tal. E aquele, tipo, então em Krypton lá ele matou todos os cientistas, embarcou a nave foi sozinha e pousou nesse planeta aqui, onde estava destruindo tudo, até que a família real junta, assim, tipo um Capitão Planeta, um super-herói, um ser que reúne toda a energia da família real, e esse cara faz um mega disparo que teoricamente mata o Apocalipse, né? Só que os rituais do planeta não era destruir o corpo, era fazer um funeral nesse estilo. E aqui que vem ele fica dessa forma onde ele aparece lá no começo da morte do Super-Homem. É por isso que ele estava assim acorrentado e com essa roupa aqui e tal. E aqui vai ainda mostrar o Cyborg tentando conquistar Apocalipse, e vai lá destruir a comida para oprimir o povo e tal. O Super-Homem vai lá e consegue deter esses mísseis e tal, e depois vai lá enfrentar o Super Cyborg, ele agarra ele e tal, e o Darkseid dispara outro Facial Omega lá que quase vaporiza, mas não totalmente, né? Ele vai precisar ainda disparar uma outra vez. Aqui que é legal também, tem um diálogo, o Cyborg falando, eu sou igual você, só que melhor, porque eu tenho os mesmos poderes e consigo mudar o meu corpo, aperfeiçoar tal. Daí o Super-Homem fala, não, mas eu voltei mais forte da morte tal, e dá um mega raio assim de visão de calor tal. E depois o Darkseid ele já está totalmente recuperado. Aí o próximo disparo dele, do Feixe Ômega, bem legal, esse splash page dissolve tal, o Homem Cyborg e tal. E aqui eles descobrem que o Apocalipse foi mandado para aquele planeta lá que a família real do passado tinha se juntado para deter, e eles falam, porra, eles estão ferrados porque o Apocalipse ele não pode ser derrotado duas vezes da mesma forma, né? Então eu tenho que ir lá ajudar esse pessoal. Então nessa última edição vai ser isso e tal. Aquela caixa materna que o Super-Homem ganhou lá tal, dá uns upgrades assim no Super-Homem, ele fica com esse traje cheio de bolsos e equipamentos, não sei o que, para ajudar ele a fazer esse último combate contra o Apocalipse. Daí ele chega naquele planeta, ele vai ver aquele mesmo ser lá que a família real do planeta recriou, só que
a explosão dele dessa vez não vai matar o Apocalipse vai lá e detona o cara. Aí quando ele chega, tá lá aquele ser que junta os poderes morrendo assim, então. E aí o Apocalipse ele tá lá invadindo a central de energia do planeta e acaba destruindo o planeta inteiro. O Super-Homem tem que correr atrás, então. E aí vai ter engraçado, tem essa minissérie inteira. O combate mesmo entre os dois vai ser só esse finalzinho, mas todo o resto da história tem bastante ação, né? E aqui vai ser um combate onde é interessante, porque você tem aquele que ele morre, né? Que é só umas porradas e tal, e aqui eles dão uma pensada, né? Do cara, o Super-Homem, ele tá avaliando assim, pô, no primeiro combate foi muito corpo a corpo, por isso que eu também me ferrei. Aqui eu vou começar a usar um monte de ataque à distância e tal. Mas o Apocalipse também deu uns upgrades, aqueles ossos na mão dele, ele dispara e tal. E o Super-Homem tenta usar umas coisas sonoras que a caixa materna deu para ele de armamento e tal. Só que ainda não resolve e tal. E aqui é legal, o Tempus vai na mente aí do Apocalipse e vê, né, que na visão do Apocalipse o Clark Kent, aqui o Super-Homem é a mesma do cientista que fez aquelas experiências com ele, por isso tanto ódio e tal. E aqui no meio da luta, depois ele vai usar também as espadas laser, né, todos os upgrades, assim, por isso que eu acho também tão divertido aqui essa história aqui. Mas o Apocalipse ainda tá detonando o cara. Vai lá, o Superman fala, porra, aqui tô com fratura exposta e tal. Não aparece o osso saindo, mas porque tá dentro do uniforme e tal, mas ele estaria todo detonado. Ele só vai vencer porque vai ter lá a ajuda do Tempus, que vai interferir novamente e vai mandar o Apocalipse lá que seria o final do tempo, né? A única forma de acabar com o cara lá, mandar pro fim do universo. Depois ele vai voltar, né? Claro, em alguma outra história que eu não li, mas dessa parte original termina assim, né? E aí a caixa materna vai usar as últimas... que ele é como se fosse um computador vivo, vai usar as últimas energias dele para consertar lá o braço Super-Homem, umas coisas assim. Aí termina aqui nessa edição. Sim, uma minissérie que eu acho muito legal, eu releio ela direto, e eu acho que infelizmente não tá nesse omnibus aí da morte do Super-Homem que a Panini tá publicando agora. Acho que aqui foi uma mini que, não sei se foi, isso aqui acho que só foi republicado uma vez, não sei se pela Panini ou outra editora, uns 2-3 anos atrás. Mas o mais legal mesmo é ter essa minissérie que a Abril publicou com essa capa metalizada, né? Que é sensacional.